bem, eu pensei no que eu poderia falar hoje, nessa noite, e me veio muito a intuição de que eu deveria falar sobre a ascensão espiritual, a nossa caminhada, a nossa jornada de crescimento, de maturidade, ou como vocês gostam de dizer, de evolução. Então seria um pouco de partilha daquilo que a Bíblia diz e que de alguns amigos que são da Igreja Católica e que são também amigos de vocês, como Teresa d'Ávila e o melhor amigo dela, o chamado São João da Cruz. Que eles mencionam muito esse tema da elevação espiritual, da ascensão espiritual. Então, escreveram sobre isso e que passos nós poderíamos dar para avançar. São como guias, né? Aqui no Niterói como em Fortaleza, é uma área de turismo. Então, é muito frequente encontrarmos guias turísticos que sabem levar aquela pessoa que tem aqui, não é? Então, sabem levar, os guias turísticos sabem levar as pessoas aos lugares onde elas se sentirão bem em ir e conhecer. Então, nós temos algumas pessoas, tanto na Bíblia quanto na história do cristianismo, que fazem esse papel de guia turístico. Eles nos explicam como avançar um pouco nessa nossa caminhada de evolução espiritual. Então, o tema da nossa conversa é sobre a ascensão espiritual. E eu estive pensando que essa é a segunda vez que venho a Niterói, e a minha amiga Lenita sempre me mostra muita coisa da cidade. Cada vez ela deixa outras coisas para poder me obrigar a voltar. Ela conhece tudo, né? Ela sempre diz, faltou isso e isso, fica para a próxima. Então, fico com vontade de voltar. Mas uma das coisas que eu percebi em Niterói, e até mesmo me surpreendeu, que é uma dos símbolos bíblicos, são essas pedras gigantescas, essas montanhas de pedra, né? Então, tanto é muito da Bíblia quanto da Espanha, que é a terra de origem da Teresa d'Ávila e do João da Cruz. Então, eu pensei em usar essas metáforas por causa do lugar. Eu gosto de falar para as pessoas, quando eu conheço o lugar fica mais fácil. Então, como eu já vi uma vez e observei que havia essas chamadas pedras, que são verdadeiras montanhas, que são as rochas, né, íngremes. Então, vi que seria bom ir por aí. E fiquei muito surpresa quando, ao chegar aqui, aqui do lado temos essa pedra aqui. Então, isso que eu vou falar basicamente o que está aqui do nosso lado, que é esse morro gigante aqui, essa rocha gigantesca. Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós temos duas figuras que são as mais importantes no Antigo Testamento, quando se trata da elevação espiritual, da ascensão espiritual, e que essas duas figuras também vão aparecer no Novo Testamento, na transfiguração de Jesus. São eles Moisés e Elias, e a partir deles se traça a ascensão espiritual, a evolução espiritual, e que seria o processo deles se daria naquele momento da transfiguração de Cristo no Novo Testamento. Nesse momento se mostra o que eles já se tornaram, que eles já estão transfigurados. Então já mostra o nível de ascensão espiritual que eles estão, né? Então, para a gente
conhecer mais, aprender com eles, vão fazer o papel do guia turístico. Então nós vamos um pouco mencioná-los, os dois aqui, e ver o que eles poderiam nos ajudar. E só depois também nós iremos pegar as mesmas figuras que são trabalhadas principalmente pelos carmelitas Teresa e João. Bom, então é muito comum em relação a Moisés e Elias a subida ao monte, né? Uma questão mais de alpinistas. Eles são os alpinistas do Antigo Testamento, porque não pense que na época de Moisés, muito tempo antes de Elias, e mesmo na época de Elias, era fácil subir a esses montes, né? É muito difícil, ainda hoje, se chegar no topo do Sinai. Hoje, as pessoas querem fazer turismo na Terra Santa, querem ir ao Monte Sinai e pensam que é essa coisa romântica. Eu quero ir ao Monte Sinai, não consegue nem andar 1 quilômetro para chegar ao Monte Sinai, né? Então, esses homens, eles aparecem na Bíblia como aquelas pessoas que estão numa ascensão espiritual, numa caminhada de evolução espiritual, e essa caminhada de evolução espiritual se mostra de forma simbólica, quer dizer, o que acontece na vida deles, que é o subir a montanha. E quando eu falar montanha, vocês pensem nessa imensa rocha que vocês estão acostumados a ver aqui em Niterói. Então, essas pessoas, isso que eles vivem, quando eles fazem isso na vida concreta, isso se torna um motivo pedagógico, um recurso pedagógico para que eles compreendam essa evolução espiritual, essa ascensão espiritual. Então, eles vivem de forma material essa subida ao monte. E a partir dessa subida ao monte, eles são instruídos sobre a sua subida espiritual, sobre como isso se torna um símbolo, uma metáfora. Isso diz mais do que eles pensam que está dizendo quando eles realizam isso. Agora, é importante saber isso, que quando se trata de Moisés e de Elias, a subida ao monte é uma subida íngreme. Então, a vida espiritual, essa evolução espiritual, ela é comparada com a subida, uma função mesmo realizada por alpinistas. Então, que exige muito esforço de quem vai subir. E exige que se tenha foco naquilo que se quer chegar, que é no alto do monte. E se ficar muito olhando, está muito longe, não se vai a lugar nenhum, não se dá um passo. Ou se é muito difícil, também não. Então, é preciso confiança, é preciso uma resistência física, não é? É preciso um treino, é preciso tentar várias vezes para poder conseguir. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Então, nós estamos aqui, depois o João da Cruz vai falar numa alma alpinista, ou seja, num espírito, o espírito do ser humano, que é um espírito que está em constante subida, como análogo àquilo que o alpinista faz. Então, sobre Moisés, é muito interessante, porque lá no capítulo 3 do Êxodo, é dito que Moisés, ele começa a subir essa montanha, não é? Essa rocha que ele sobe tem grutas, tem fendas na rocha, tem grutas, tem caverna nessa rocha, mas ele não começa a subir por um desejo próprio, mas ele é conduzido a subir por uma questão até mesmo material. Ele cuida do rebanho do sogro. Ele chegou lá naquela região de Madian, fugindo do faraó do Egito, com medo de ser apanhado, porque ele foi defender um escravo e acabou matando o capataz
que estava oprimindo o escravo, então ele fugiu e ele chegou naquela região como fugitivo, como uma pessoa que é suspeita de um crime, mas ele foi acolhido por Jetro e Jetro se tornou o sogro de Moisés. Mas Moisés não tinha nada, ele só tinha um passado que ele queria esquecer, um passado estranho, porque no passado de Moisés ele vai de príncipe do Egito a foragido, fora da lei, perseguido, não é? Então que corre risco de ser apanhado e ser morto, ser vingado por a família ou pelo próprio exército do faraó que o apanha. Então ele se sente grato e ele tem um dever de honra de cuidar dos rebanhos de ovelhas, de cabras do sogro Jetro. E é muito comum lá em Israel uma raça de cabrito chamada cabrito montês, que ele dá os saltos e vai subindo as montanhas a partir de qualquer... Ele é o cabrito alpinista. Então ele vai dando uns pulos e vai onde ele pode se segurar, ele vai se segurando e ali ele vai subindo e vai procurando os arbustos que puder encontrar. Bom, então um desses animais começou a subir longe demais e Moisés não pode perdê-lo, porque isso seria um prejuízo para o sogro e ele tem que mostrar para o sogro que ele é capaz de cuidar dos rebanhos, né? Então ele já não foi capaz de ser príncipe, já não foi capaz de lidar com os problemas dos escravos, já não foi capaz de muita coisa, ele tem que pelo menos mostrar que é capaz de cuidar de cabritos, né? Então ele vê que aquela cabra está indo muito longe e ele começa a subir para resgatá-la, para buscá-la. E ela vai subindo e ele vai sendo levado, ele vai sendo conduzido numa preocupação tipicamente material, mas ele pelo menos tem uma coisa que o move, o sentimento da honra e da gratidão. Então ele deve honrar o sogro que o acolheu quando todos os abandonaram, todas as pessoas abandonaram Moisés. Então ele tem aquela gratidão, aquele sentimento de honra, que é o que ele tem, é só o que ele tem, e por isso ele começa a ir buscar aquele animal. E é interessante que ele começa a subir e entra numa caverna e percebe uma coisa estranha. Lá tem uma sarça, um arbusto do deserto. Esse arbusto está envolto em fogo, mas esse arbusto não queima, ele continua, né? Hoje a gente diria assim, tem um vácuo, porque também a lâmpada, né, o filamento da lâmpada está lá incandescente, mas não pega fogo naquele filamento, porque está no vácuo, precisa de oxigênio para ter fogo, né? Mas Moisés não entendia nada dessas coisas de vácuo, né? Então ele só fica admirado, porque aquele arbusto, ele não queima. Então, desse arbusto que não queima, é que sai uma voz, que Moisés vai associar-se à voz de Deus, porque vem instruções de Deus através dessa voz, né? A causa lá, o primeiro de todas as coisas é Deus, então acaba que é Deus, que a partir dos intermediários, como vocês queiram, mas a causa toda é Deus. Então essa voz começa a falar com ele, né? E o que mais impressiona Moisés, que faz ele ficar observando o fenômeno, né? Hoje eu já sei que vocês chamam de fenômeno de efeito físico, eu já aprendi essa parte. Então ele fica observando o fenômeno e o encanta, porque como que aquilo é possível? E quando essa voz fala com Moisés fica assim muito admirado, porque se é Deus que fala, se a voz vem de Deus ou representa Deus, como que Deus pode, o grande temível Deus que todo mundo dizia que Moisés vai se lembrar, né? Na nossa expressão de hoje nós diríamos caiu a ficha.
que Moisés vai se lembrar que Jetro disse: nunca suba no Sinai, porque coisas acontecem no Sinai. Deus fala no Monte Sinai. E é perigoso, porque a pessoa pode morrer, ver alguma coisa lá e morrer. Então, Jetro tinha falado sobre o Deus do Sinai, que falava no Sinai, como um Deus terrível, um Deus que as pessoas deveriam se temer, ter um pavor desse Deus, porque ele era terrível. Então, Moisés deve ter percebido: eita, estou onde eu não deveria estar. Eu subi o Sinai, estou dentro de uma gruta, nessa rocha do Sinai, né? Então, ele se admira porque, se era tão terrível assim, se as pessoas deveriam ter tanto medo do Deus que fala, que aparece, que fala no Sinai, como é que esse Deus não destrói, que é tão destruidor, não destrói nem aquele arbusto, que é a coisa mais assim, ínfima, mais insignificante que existe, a sarça no deserto, é o que há de mais insignificante. E é muito interessante porque sarça em hebraico é sené, então sené parece com Sinai, sené. Então, o Deus maior, o Deus terrível do Sinai, fala na Sené, através da Sené, que é o que há de mais pequeno. Então, ele já se impressiona por isso. E a outra coisa que impressiona Moisés, que já vai mudando a mentalidade dele sobre Deus, é que esse Deus não precisa destruir para ser notado. Ele é notado por não destruir, porque o fogo está ao redor daquela planta, mas a planta não queima. Então, o processo de elevação espiritual de Moisés começa aí com as questões que ele faz a respeito do Deus, da ideia de Deus que foi passada para ele, e aquela coisa que ele está experimentando. Uma nova compreensão de Deus que vem do fenômeno que ele está notando. Essas ideias como é que ele é o Deus terrível e fala numa sarça, como é que ele é o Deus que a gente deve temer, que ele pode nos matar, nos destruir a qualquer momento, e ele não está destruindo nem esse arbusto. Então essas questões já começam a surgir, não é? Isso é o primeiro passo que depois os santos que tratam da elevação espiritual vão falar, que nós sempre devemos estar predispostos para avaliar e reavaliar a nossa compreensão sobre Deus. O que me passaram sobre Deus e o que eu sei sobre Deus que pode não estar correto se eu tiver uma verdadeira experiência de comunhão, uma experiência mais profunda, não é? Então começa aí. Agora é interessante que aquilo que Deus diz para Moisés é: tire as sandálias. Tire as sandálias. E isso é tão profundo no sentido hebraico dessa frase, porque o tirar as sandálias é um despojamento. No Oriente, o tirar as sandálias quer dizer assim: olha, eu não sou digno de estar nesse lugar. Se eu estou, um convite que me fizeram, e a pessoa que me fez o convite me dignificou. Então, o tirar a sandália é abrir mão de um direito. O tirar a sandália é um gesto de despojamento do orgulho. Então, o que é o orgulho? É quando a gente diz assim: eu tenho mérito, e por ter mérito, me devem dizer títulos a meu respeito, me devem, como diria Jesus, me devem dar o primeiro lugar, um lugar de honra, me devem tratar com bajulação. E eu trabalho na universidade, a gente sabe que tem professor que vai
chamado para uma conferência, quando não dizem, faz uma ladainha de títulos, e se ficar algum fora, a primeira coisa que ele pega o microfone é: faltou dizer que eu sou PhD, não sei aonde, sei o que. Então, isso aí, assim, me é devido, esta honra me é devida. Eu tenho direito a isso, então eu tenho que receber o que me é de direito. Agora, o tirar as sandálias é a atitude oposta. Quer dizer, se eu tenho mérito, se eu tenho direitos, se eu tenho alguma vantagem, eu coloco aqui à disposição para reconhecer que eu fui acolhido, que eu estou sendo acolhido, que eu fui convidado. É aqui como eu me sinto. Quer dizer, eu não me sinto com o direito de vir aqui falar para vocês. Né? O que eu sinto é: vocês me convidaram e recebem a minha gratidão por terem me convidado e me dar a oportunidade de falar. Certo? Então, a primeira coisa que Deus disse para Moisés é: tire as sandálias. Comece por aí. Né? Comece a tirar as suas certezas, o seu orgulho, a sua arrogância. Né? Porque imagina que Moisés saiu de príncipe do Egito, passou por saber que é de escravo, quer dizer, o príncipe, né, adotivo da rainha do Egito, filho do faraó. Ele é príncipe, depois ele sabe: eu sou escravo, que fui adotado, depois eu sou um assassino, depois eu sou um fugitivo, um foragido, eu não tenho ninguém. Mas assim mesmo, Moisés ainda precisa tirar as sandálias. Por quê? Porque mesmo que nós não tenhamos as condições materiais para sentir orgulho, por exemplo, a gente pode não ter dinheiro, pode não ter título acadêmico, pode não ter roupa bonita, mas a gente ainda se acha em grande consideração. Mesmo quando a gente já teve uma descida bem baixa, assim, radical, como foi Moisés, de príncipe a forasteiro, foragido, ele ainda precisa tirar as sandálias. Então, quer dizer, o que Deus está dizendo é: se você está tendo essa oportunidade de fazer essa experiência, é porque eu tomei a iniciativa, porque eu lhe convidei, e eu estou há muito tempo lhe convidando e lhe conduzindo sem você saber, como você veio aqui por causa da cabra. Você veio assim, e assim você já fez há muito tempo. Você está sendo conduzido. Desde o início você está sendo conduzido, às vezes sem saber. Agora você está sendo esclarecido sobre isso. Mas essa condução, esse te levar, eu já tenho te levado há tempo. Mesmo quando você nem sabia que eu existia, eu já estava te conduzindo numa caminhada espiritual. E que agora você chegou a um ponto que pode ser esclarecido sobre isso. E aí você pode avançar mais. A primeira coisa é: tire as sandálias. E no diálogo de Moisés com Deus, o que Moisés vai querer de Deus é saber como ele se chama. E aqui nós temos um problema que só Deus pode resolver. É porque o nome dizia tudo que a pessoa é. Então, o nome definia. Então, por isso que o nome poderia mudar, ou o nome familiar era um e o nome para o público em geral era outro. Então, meu nome familiar poderia ser um nome que a minha família conhece e que tinha a ver com aquilo que eu sou, o temperamento que eu demonstrei, a minha missão que eu estou exercendo. Então, a minha família me deu um nome, baseando-se nisso. E o nome que eu dou para a sociedade, como é que eu quero que me chame. Que, quando eu dou um nome para a sociedade, eu escondo aquele nome familiar. Então, os nomes familiares poderiam ser assim, como o de Moisés: tirado da água. Tirado da água. É estranho para você dizer, né, alguém se chamar tirado da água, mas ainda hoje, por exemplo, na África, o nome das pessoas é assim: nasceu no ônibus, nasceu na estrada, tirado do formigueiro, encontrado na frente da casa. O nome familiar, ele revela muito da situação em que a pessoa veio ao mundo. Tá, mas eu não preciso estar dizendo para todo mundo o meu nome familiar, que eu não preciso estar declarando para todo mundo a minha condição inicial, né?
Então, eu posso escolher um nome como o homem forte, a mulher guerreira, e aí eu vou dando esses nomes para a sociedade. Então, tem um nome familiar, que revela muito que eu sou, que os íntimos sabem, e tem um nome com o qual eu quero ser conhecido na aldeia, na cidade, e tudo. Então, como o nome dá uma intimidade, então, se Deus quer tratar Moisés como um amigo, ele tem que dizer o nome. O nome familiar, o nome íntimo, porque a família e os amigos íntimos sabem que o meu nome é tirado da água, né? Então, se Deus disser um nome que não é o verdadeiro nome, ele não está querendo intimidade com Moisés. Então, Moisés não pode ascender na caminhada espiritual. Mas, se Deus disser o nome, Deus está querendo dizer com isso que quem souber aquele nome sabe tudo sobre Deus. E isso é impossível. Então, Deus tem que dizer o nome para se tornar íntimo de Moisés, mas Deus não pode dizer o nome, porque o nome de Deus, ninguém pode saber tudo sobre Deus. Aí, como é que Deus resolve? Só Deus pode resolver esse problema, essa equação. Ele diz, eu sou aquele que sou. Quer dizer, ele disse e não disse, quer dizer, eu sou a fonte da existência. Eu sou. O verdadeiro ser sou eu. E todos os outros vêm a ser a partir de mim. Então, essa é a grande coisa. Então, começa aí um relacionamento mais íntimo. Que é isso? É uma metáfora de que as pessoas são levadas por Deus até a chegar um momento em que elas têm uma intimidade maior com Deus. E que se chama de comunhão, ou hoje uma palavra que é muito tratada, né, por todo mundo, que é conexão. Uma conexão singular. Então, esse aí é o nosso Moisés. Agora, tem uma outra pessoa que vai no mesmo lugar, na mesma situação, e entra também na gruta, não é? Que é Elias. Então, a parte de Elias está no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Elias, sendo fiel à fé monoteísta, passou a ser perseguida pela rainha. A rainha Jezebel, ela era de fé politeísta, do ambiente estrangeiro, e o rei legítimo tinha se casado com ela, mas ela que, afinal de contas, mandava no país e não o rei. Então, ela mandou um recado para Elias que ia matá-lo, que jurou matar Elias, e Elias fugiu. Então, para onde que ele fugiu? Ele fugiu para aquele lugar onde Moisés teve essa experiência. Por quê? Porque ele queria saber de Deus, foi meio para cobrar, né? Queria saber de Deus como é que ele fazia tudo para defender a fé monoteísta e era perseguido. Olha, a mesma situação que Moisés, né? Ele mandou matar os profetas de Baal, mandou decapitar os profetas de Baal, Elias, e a rainha mandou dizer que ia matá-lo para vingar o que ele tinha feito. Então ele fugiu também como um assassino foragido. E quis ir no mesmo lugar onde Moisés, séculos antes, tinha feito a experiência. Porque ele queria chegar lá e dizer assim, se Deus falou com Moisés, Deus vai ter que me explicar, né, por que eu sou fiel à fé monoteísta e sou perseguido e minha vida corre perigo e ele não me defende. Então, também ele tem uma compreensão de Deus, né? O Deus terrível, que faz uma premiação a quem é violento em nome dele, e quem defende a fé de forma violenta, né? Então, é isso que ele pensa sobre Deus, e ele chega lá. E é interessante que não tem mais o fogo, na sarça, não aparece isso, e ele fica nessa caverna. E nada. Até que vem uma voz, né, que vem depois de certos fenômenos. Tem um terremoto, ele espera que Deus fale, porque Deus, o terremoto sacode
aquela montanha e sacode a caverna, agora é a voz de Deus vai falar, que é o Deus terrível, né? A voz não fala, né? Tem o fogo, parece um fogo, a voz não fala, né? Então vai aparecendo um vento forte, uma ventania de dar medo, a voz não fala. Aí tem uma brisa suave, aí a voz fala. Quer dizer, esse Deus que está agora se manifestando nesse fenômeno, escolheu o sussurrar de uma brisa para dizer: Elias, eu não quero que você mate ninguém em nome da fé, né? Mas em vez de dizer isso, essa voz suave só diz assim: que faz aqui, Elias? Aí faz Elias voltar sobre si mesmo. Quer dizer, como se ele não soubesse o que você veio fazer aqui. Uma vez nós fizemos um retiro para os jovens e eu pedi para escrever essa frase logo na entrada: que faz aqui? Você pensa, afinal de contas, o que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito em estar aqui, em vir aqui? Alguma coisa eu tenho. Aí Elias vai e diz assim: é porque é o seguinte, aí faz um relatório. E não sei se é comum no ambiente espírita, mas no ambiente católico é muito comum, de quando se faz uma prece, dizer para Deus, além de dizer o que Deus tem que fazer, se denuncia os outros, né? Então Elias começou assim, né? Acho que é uma coisa que nós herdamos da Bíblia. Elias começou assim: é o seguinte, todo mundo é infiel, só tem eu que sou fiel. Só eu que estou fazendo a coisa certa, está todo mundo fazendo a coisa errada, né? Só eu estou aqui por excesso de zelo. O Senhor não sabe o tanto que eu lhe amo, o tanto que eu lhe quero bem. Eu fiz tudo que eu fiz por amor, Senhor, para defender o Senhor. É por isso que eu estou aqui. Os outros lá não estão nem aí. Essa foi a conversa. Quer dizer, ele chega falando sobre si, ele está cheio de si, está indignado. Por quê? Porque Deus deve a ele, Deus deve premiá-lo, Deus deve apoiá-lo, Deus deve defender, Deus deve dizer assim: muito bem, Elias, você me defendeu, você corre risco de vida me defendendo aquilo que os antepassados já disseram sobre mim, aquele ensinamento que disseram sobre mim. Muito bem, você matou para defender os conteúdos daquilo que nós acreditamos. Hoje nós diríamos: você matou pessoas para defender a doutrina. Muito bem, Elias. Aí Deus disse assim: tá, Elias, então aproveita e faz assim, volta pelo mesmo caminho que você veio. Você vai voltar. Então você vai voltar para você ir percebendo o que você veio fazer aqui. Você vai voltar. Aí você aproveita, já que não tem ninguém fiel, só você é fiel e você está muito cansado de ser fiel, então nós vamos colocar outro profeta no seu lugar. Eu vou trazer você para cá, para o mundo espiritual, e você vai, Elias, ungir Eliseu como novo profeta. Quer dizer, Elias é tão fiel que ele não vê mais ninguém sendo fiel à fé. Deus diz: bom, Eliseu vai fazer melhor do que você. Não só tinha Elias fiel, como é que ele pode ser substituído por Eliseu? Aí aproveita, sabe, o fulano, ele vai ser um rei melhor do que o atual. Vai lá e unge mais outro fiel. Aí, sabe, mais fulano, mais outro que é fiel. Só eu permaneço fiel. Elias disse para Deus. Então, aí começa. O que acontece? Elias vai notar que foi na brisa suave que Deus falou, não foi, né, um Deus destruidor. Que se tem pessoas para substituí-lo, é porque tem pessoas fiéis e que Deus é que comanda as coisas, e Ele que mexe as peças, e é Ele que bota as pessoas no lugar onde deve fazer, e de vez em quando tem que trocar pessoas de lugar. Certo? Então ele vai fazer a caminhada de volta para poder refletir. Agora é interessante que nessa caminhada de volta, o que Elias é convidado a fazer é uma conversão do olhar, é olhar as coisas de forma diferente.
Então, esse tema bíblico de converter o olhar é um passo gigantesco na experiência espiritual. A primeira coisa é, eu tenho que tirar as sandálias, eu tenho que me estar preparado para uma novidade sobre Deus, para que a minha ideia de Deus, a minha compreensão de Deus possa ser reavaliada, porque eu posso estar achando que é do meu jeito e não é. Então eu tenho que tirar as sandálias, a primeira coisa. Depois eu tenho que converter o meu olhar. Então o que faz, o verbo que mais é citado no texto de Moisés é que Moisés olhava aquela sarça e diz, e Deus olhava Moisés. Então Moisés olhando aquela sarça e Deus olhando Moisés. Depois, no que é convidado Elias é convidado a voltar observando as coisas, olhando de forma diferente todas as pessoas, a atividade dele, a missão que ele tinha, tudo, se ele fez certo, se ele fez errado, converter o olhar. Agora, o que interessante é que o nosso olho, ele vê tudo menos a ele mesmo. O nosso olho vê todas as coisas, menos ele. A não ser que a gente esteja diante do espelho, mas não vai. Né? Mas o nosso olho, ele não pode ver a si mesmo, porque senão ele está doente. Então, não entendo muito de oftalmologia, mas quando tive um problema na retina que precisou hidratar e tudo mais, então eu via como se fosse tipo uma teia de aranha. Né? Então, meu olho estava vendo a si mesmo. Então, ele já não estava bem. Ele está doente. Se tem catarata, começa a ver aquela coisa embaçada, o olho está vendo a si mesmo, está doente. O olho vê tudo, mas não vê a si mesmo. Então, o olho, ele é aquela janela do espírito. E conversão do olhar é um passo gigantesco na elevação espiritual. Então, o primeiro texto da Bíblia é o capítulo 1 do Gênesis, que é um texto riquíssimo de simbolismo. E o principal refrão dessa poesia é: e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Tudo que foi feito era, e Deus viu que era bom, certo? Então, é muito interessante, porque quando diz no Gênesis, Deus viu que era bom, quando ele diz isso em português, fica assim tão... Em hebraico, assim, kitov. Sabe o que é kitov? Kitov quer dizer que bom, né? Então, kitov é quando alguma coisa nos alegra, que a gente, sabe, nos surpreendeu, que sabe melhor do que a gente pensava, a gente diz assim, kitov. Né? Então é isso que Deus diz. Deus, quando cria cada coisa, kitov, mas que bom e que belo, porque tov é bom e é belo, e nos idiomas antigos tudo que era bom era belo, é o mesmo termo, né? Tov em hebraico, kalos em grego, é bom, é belo. Então nós somos convidados a olhar com o olhar de Deus, a olhar com um olhar espiritual, com um olhar iluminado pelas luzes de Deus, para que a gente veja o bom e o belo naquilo que a gente vê ruim, que a gente vê errado, que a gente vê sobre si mesmo, que a gente vê sobre Deus, que a gente vê sobre a fé, que a gente vê sobre o grupo religioso que a gente pertence, que a gente vê sobre a nossa família, sobre os nossos desafetos. Na hora que a gente converte o olhar sobre o desafeto continua igual, mas a gente não tem mais raiva dele. O desafeto, porque aquela pessoa que eu detesto só me machuca. No dia que eu converto o meu olhar, que eu passo a olhar aquela pessoa diferente, ela continua ruim do mesmo jeito, mas não me afeta. Não me causa mais raiva, não me causa mais sofrimento, não me causa mais dor. A mudança é a conversão do olhar, passo gigantesco de quem teve a intimidade com Deus. Agora, só para encerrar, o João da Cruz, o São João da Cruz, ele era o maior amigo de Teresa d'Ávila. E ele era tão, assim, uma pessoa tão dedicada, uma pessoa tão instruída e um poeta. Então, ele era muito sensível, porque ele era poeta. E então, ele, quando viu a igreja da forma que estava, né, são da época de Lutero, e viu que estava aquela bagunça mesmo,
mas não queriam aderir a um rompimento como Lutero. Então eles queriam reformular de dentro, sem ter que sair. E aí eram perseguidos. Então o João da Cruz pensou em sumir, em desistir da vida religiosa, mas ele encontrou Teresa. E Teresa disse: eu estou fazendo uma reforma nos conventos. Eu estou reformando as freiras. Você não gostaria de reformar os frades? Então, ele só não desistiu por causa de Teresa e começou a fazer reforma dos frades. Mas, o que fizeram? Sequestraram, né, aqueles que não queriam nenhuma reforma íntima, né, nós estamos falando. Então, aqueles que não queriam uma reforma íntima, que era proporcionado pelo estilo de vida dentro dos conventos, eles sequestraram o João e colocaram o João num porão escuro durante meses, e João só saiu porque ele fugiu. Então ele teve uma experiência da caverna, mas das cavernas que ele conhecia lá na cidade de Medina del Campo, na Espanha. Então lá tem as rochas, como tem aqui, e tem as fendas nas rochas e as cavernas. Então ele compôs uma poesia que ele chamou de Cântico Espiritual, e uma das estrofes ele diz assim: e logo as mais subidas, quer dizer, as elevadas, né? Então as mais subidas, as mais altas, as mais subidas, cavernas que há na pedra, buscaremos. Estão bem escondidas, e juntos entraremos, e das romãs o mosto solveremos. Então ele escreveu isso e as pessoas não entenderam, pediram que ele explicasse, né? Então ele explicou o seguinte: a pedra, né, então essa pedra gigantesca está aí fora aqui do centro, né? A pedra é Cristo. É Cristo. E aí cita segundo São Paulo, que compara a Pedro com a rocha, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Então, as subidas cavernas, as cavernas lá em cima, as cavernas elevadas da pedra, são os mistérios sublimes, profundos e transcendentes da sabedoria de Deus, escondidas em Cristo. A tudo isso, com muito acerto, a alma denomina subidas cavernas. Então, por que são cavernas subidas ou cavernas altas, cavernas elevadas? Ele diz: subidas pela sublimidade desses mistérios tão altos que nós pouco compreendemos. Nós achamos que compreendemos, mas ainda está longe da gente atingir o pico da montanha. Então, sublime, são subidas, quer dizer, são elevadas, porque são muito sublimes e nós ainda não atingimos. E cavernas pela penetração e profundidade da sabedoria nelas encerradas. Então, nós teríamos, na comparação dele, essa montanha de pedra é o Cristo, e lá no alto tem as cavernas. Elas são altas porque os mistérios são altos e ainda estão inacessíveis a nós. E são cavernas porque são profundos, né? Então Teresa, em vez de cavernas na rocha, ela compara o nosso ser espiritual com um castelo, mas não um castelo como se via castelo casa, mas castelos que são de cristais e são bolas de cristais, umas dentro das outras. Então, não sei se vocês já viram boneca russa, a gente tira uma e tem outra dentro, vai tirando, tem outra. Então, seriam bolas de cristais, 7, uma dentro da outra. São de cristais porque a luz tem que penetrá-las. Então, o nosso espírito seria com as 7 bolas de cristal, 7 é a plenitude. E a luz tem que irradiar em todas essas moradas, que são as diversas dimensões da nossa personalidade. Agora, é interessante, a luz não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, do mais íntimo, do mais profundo para fora, porque é na nossa intimidade que está a sala do trono, que está o rei, que está aquele foco de luz que ilumina tudo.
Então ela diz que há quem entre em si mesmo tentando se conhecer e se encontrar com Deus e atinja aquela sala do trono. E há aquelas pessoas que ficam na sala mais superficial. E a sala mais superficial, diz Tereza, sabe o que é que tem? Tem aquilo que a mulher tem medo: barata, aranha, cerveja. Por quê? Porque a dimensão do medo é uma religião baseada no medo. Depois tem outra, que são as vantagens, os favores, os méritos. Tudo tem que estar bem para mim, porque afinal de contas sou uma pessoa que trabalha para Jesus. Como é que eu posso passar por esses problemas? Aí vai as diversas dimensões até quando se chega na sala do trono. Aí se vê Jesus como ele realmente é. Aí já chegamos ao ápice da elevação espiritual, porque já estamos cara a cara com ele, vendo como ele é, não é? Tal qual ele é. Bom, é isso, não é? Então, o mais importante de uma peregrinação ou do alpinismo não é chegar ao topo ou chegar lá ao lugar do santuário. É a própria caminhada que se faz. O mais importante para as pessoas que vão a um local, como vocês vão ao santuário de vocês, pode ser chamado assim, quer dizer, um local de se encontrar profundamente com a espiritualidade. Para vocês, são os ambientes mesmos de Chico, não é? Que eu também já fui e senti muito forte a emoção e tal. Então aquilo ali é um santuário. Bom, que vocês têm que fazem essa peregrinação para lá, católicos têm para os santuários. Então, o que é importante? O que é importante é eu me deslocar, porque quando eu me desloco para ir até lá, eu estou reconhecendo que eu preciso caminhar, que a minha vida é essa, que a minha existência é uma jornada e eu preciso andar, e eu não posso me acomodar, e é uma jornada em busca de Deus, em busca de espiritualidade. Então o mais importante é o percurso que se faz, e estar lá é o resultado de um percurso. Também quando se faz o alpinismo, o importante não é tanto chegar, mas é que o chegar é um resultado de uma subida bem difícil. E é isso. Agora fica aberto para as perguntas de vocês.